O mestre Yandel definia ele como arrojado, ousado e perigoso, mas de temperamento explosivo e rápido para se ofender. O mestre Gildain definia ele como ambicioso, impetuoso e temperamental, sendo na verdade tão charmoso quanto cabeça quente. Daemon Targaryen tinha muitos amigos em Westeros e muitos inimigos também, e ele foi provavelmente o maior aliado aí da princesa Rhaenyra Targaryen e dos negros como um todo durante a Dança dos Dragões. E sendo um personagem muito polêmico e muito importante dentro desse contexto, é claro que ele merece um videozinho aqui no Livrologia. Então é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje a gente vai falar dele, muito aguardado esse vídeo. A galera fala nos comentários que às vezes não gosta muito dos negros, mas gosta aí do Daemon. É dele, do Daemon Targaryen, o príncipe aí que queria muito ser herdeiro do trono, mas foi vendo aí a sua petição, né, a sua, como posso dizer? O seu posto, né, para ser herdeiro do trono sendo colocado cada vez mais para trás conforme aí o rei Viserys ia tendo seus filhos, e além do fato dele ser colocado de lado logo pela Rhaenyra, né, quando o rei decide colocar ela como herdeira do trono, justamente porque o Sir Otto Hightower, um dos grandes inimigos do Daemon, não queria ver o príncipe conquistando o trono porque sabia que ia ser treta, porque o Daemon era sinônimo de treta. Ele é um personagem muito amado por muitos, muito odiado por outros, e isso talvez seja o ponto mais legal do Daemon, né? É justamente ele ser essa bagunça aí de ser um cara muito, um bom espadachim, o melhor guerreiro do reino na época dele, mas ao mesmo tempo ter umas atitudes bem questionáveis. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre a história dele, sobre a participação dele na Dança dos Dragões, e conforme essa história for rolando, claro que podem ter spoilers, né? Especialmente aí da série que vai rolar e que a gente sabe que começa lá perto do ano 100 e vai até o final da Dança dos Dragões, então vamos ter aí alguns spoilers sobre a vida do Daemon. Eu não sei o que eles vão adaptar, o que eles vão deixar de adaptar, mas esse vídeo vai valer a pena, né? Então, se você quiser ver, assista por sua conta e risco, seja ousado como Daemon. E vale lembrar que esse vídeo aqui é parte do nosso maravilhoso Agosto do Dragão, que o Diego fez essa vinhetinha aí que eu achei maravilhosa, no qual a gente vai falar o mês inteiro sobre House of the Dragon, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, sobre Game of Thrones, tudo aí do universo do George R. R. Martin, e talvez a gente se estenda aí até a série acabar ou próximo disso, né? Então, todos os vídeos aqui do canal vão ser dedicados a GOT, saindo sempre nas segundas, quartas e sextas. Na verdade, quando começar a série, nas segundas-feiras a gente vai ter lives. Então, muito conteúdo de GOT, de House of the Dragon. Se inscreve aí. O príncipe Daemon Targaryen nasceu em 81 depois da conquista, sendo o segundo filho do príncipe Baelor Targaryen e a sua irmã e esposa Alyssa. Ele era irmão do Viserys e também, né, tinha um irmão mais novo chamado Aegon. Como eu já mencionei, o Daemon era um cara extremamente popular, especialmente das pessoas baixa renda ali de Porto Real. Então na Baixada das Pulgas, que é como se fosse a periferia ali, né, da capital ali de Westeros, ele era conhecido por todo mundo, por todos os prostíbulos, por todos os bares, não tinha um ladrão que não soubesse o nome de Daemon Targaryen, porque ele era um cara que gostava de se misturar com essas pessoas, então ele era muito popular, muito conhecido. Ele também era um grande apostador, mas se tinha uma coisa que o Daemon sabia fazer bem, era guerrear, era lutar, tanto que ele foi condecorado cavaleiro aos 16 anos e ganhou a Irmã Negra, que é a segunda espada aí mais importante da casa Targaryen, ficando atrás só, né, da espada Blackfyre, que era a espada do Aegon Conquistador. A Irmã Negra era a espada de uma das irmãs do Aegon Conquistador, que eu não vou lembrar qual agora. Mas era espada importante, aço valeriano, qualidade. O primeiro casamento do Daemon foi com a senhora Rhea Royce, lá do Vale de Arryn, mas o Daemon não curtia muito ela, nem curtia o Vale de Arryn, então eles não tinham um casamento lá muito saudável, tanto que mais de uma vez o Daemon chegou a pedir pro seu irmão, né, o Viserys, quando ele era rei, para ele anular o casamento, coisa que o Viserys nunca permitiu, porque não era correto, né. E antes do Viserys reinar, lá em 101, quando rolou o conselho que iria decidir quem seria o próximo rei de Westeros, o
Daemon apoiou o lado do Viserys, especialmente porque isso faria dele o próximo na linhagem de sucessão, já que na época o Viserys ainda não tinha nenhum filho. Entre 103 e 104 depois da conquista, logo no começo aí do reinado do Viserys, o Daemon chegou a servir tanto como mestre de leis e mestres da moeda ali no Pequeno Conselho, mas tudo isso entediava bastante ele, o que acabou acarretando no primeiro e maior inimigo aí da vida do Daemon, que foi o Sir Otto Hightower, que era a mão do rei. Então o Viserys resolveu colocar o Daemon como comandante da patrulha da cidade, e o Sir Otto achava que isso ia diminuir aí a credibilidade do Daemon, mas acabou saindo pela culatra, já que o Daemon se deu muito bem nessa função. Ele modernizou a guarda, deu armas melhores, armaduras melhores, deu um manto dourado para cada membro da patrulha, o que fez com que eles ficassem conhecidos por esse nome, né, mantos dourados. E o Daemon inspirava muito lealdade, né? Isso deixou ele mais poderoso do que nunca, porque ele tinha 2.000 homens a serviço dele fielmente. A criminalidade em Porto Real reduziu bastante, né? Porque o Daemon era bem punitivo, né? Então ele aplicava punições bem duras para ladrões, batedores de carteira. E ele ficou extremamente conhecido, como eu falei, né, nesse submundo aí de Porto Real, na Baixada das Pulgas, tanto pro lado bom, que ele tinha realmente alguns aliados, quanto pro lado ruim das pessoas que não gostavam muito dele. Nesse período ele teve uma amante chamada Missária, que era meio que uma prostituta, meio feiticeira, que acabou se tornando aí quase que a mestre dos sussurros do Daemon, trazer informações para ele e tudo mais. E enquanto o Daemon se dizia príncipe da cidade, na Baixada das Pulgas ele era conhecido como Lorde da Baixada das Pulgas, o que não era lá um título muito honroso. O Daemon também se autoproclamou, né, príncipe de Pedra do Dragão, que era o título dado ao herdeiro do trono, né, ao primeiro na linhagem de sucessão, coisa que o Viserys não queria muito fazer, porque assim como o Sir Otto Hightower, o Viserys também não queria que o Daemon reinasse, justamente por conta desse comportamento, dessa personalidade muito explosiva dele, né. E o Sir Otto Hightower queria muito que o Viserys declarasse, nomeasse, né, a Rhaenyra como sua herdeira, mesmo ela sendo mulher, porque o Sir Otto Hightower tinha muito medo de que o Daemon acabasse herdando o trono, que o Viserys morresse de repente ou qualquer coisa do tipo. O Viserys nunca quis fazer isso porque ele achava que ele teria um filho homem, mas o Viserys só resolveu fazer isso quando ele teve de fato um filho homem, que acabou nascendo num parto bem conturbado, a mãe dele morreu, e esse bebê acabou vivendo só por um dia. E aí o Daemon foi visto na Baixada das Pulgas zoando, né, o herdeiro por um dia, que era esse filho quase natimorto aí, né, do Viserys I. Isso deixou o Viserys super enfurecido, ele foi lá e nomeou realmente a Rhaenyra como sua herdeira, o que fez o Daemon sair de Porto Real enfurecido, prometendo basicamente nunca mais voltar. E com a saída do Daemon de Porto Real, tá na hora da gente falar da Guerra pelos Degraus. Os Degraus são uma região, uma cadeia de ilhas entre Dorne e as Terras Disputadas, que é uma região ali debaixo de Essos. Ela sempre foi um lugar em que passava muitos exilados, fora da lei, piratas, né, a galera que queria se esconder, cometer crimes. Muitos naufrágios rolavam nessa região porque os navios eram atacados. Então assim, essas ilhas de modo geral elas não tinham grande valor. Porém, lá em 96, depois da conquista, Lys, Myr e Tyrosh fizeram uma aliança, deixando de lado a inimizade que essas cidades tinham, para expulsar volantes das terras disputadas. Vou ver se eu coloco aí, o Diego coloca uma foto dessa região aí para vocês terem uma noção. Elas expulsam volantes ali dessa região das terras disputadas, conseguem aí vencer essa guerra contra volantes, e elas acham que essa aliança delas deu tão certo, foi tão boa, que elas decidem fazer um pacto de aliança eterna que ficou conhecido como a Tríade, ou em Westeros, como eles chamaram de o Reino das Três Filhas. E depois de ter vencido volantes, eles olharam para o outro lado e viram, né, nessa cadeia de ilhas ali dos degraus, uma oportunidade de fazer aí um negócio e ganhar uma grana. Então, eles mandaram uma frota, né, liderada por um almirante chamado Krahas Dahar, que foi ali e fez a limpa de todos os foras da lei, todos os ladrões, piratas que tinham ali nos degraus, limpou tudo e estabeleceu ali um domínio sobre os degraus e começou a cobrar um pedágio das rotas marítimas que rolavam por ali. Inicialmente, os lordes de Westeros acharam isso bom, porque com a presença ali da Tríade, não tinha mais justamente os bandidos e piratas que assolavam aquela região
região. Porém, com o passar do tempo, a tríade começou a aumentar cada vez mais as taxas de impostos, o que fez com que vários comerciantes, né, e navegantes tivessem que virar basicamente contrabandistas para poder passar por lá. Isso começou a afetar o negócio de vários lords, né, que precisavam usar essa região, porque os degraus são bem importantes nas rotas marítimas ali do Mar Estreito, né? Então começou a ficar caro passar por ali, e a tríade não queria saber. Ela parecia o Brasil, começou a taxar ali e dane-se. Pedágio, aqui no Paraná, pedágio é absurdo. Tá sem pedágio? E por que continua caro? Ah, não, é pros outros estados, né? Mas é super caro. E quando não tem porque deu ruim, deu treta de corrupção, não foi? Acabou o contrato. Mas não foi só isso. Tinha um esquema de corrupção. Não, tinha esquema de corrupção. Com certeza. Enfim. A tríade não tinha esquema de corrupção porque era descarado no caso deles. E bom, um dos lords que acabou mais afetado por todo esse problema aí da tríade dominar os degraus foi o Lord Corlys Velaryon, que justamente por conta aí das suas expedições marítimas e dessas rotas, ele se tornou o cara mais rico dos Sete Reinos e era conhecido como a Serpente Marinha. Isso fez com que ele começasse a se mobilizar justamente para tentar se livrar da tríade ali na região. Nessa mesma época, o príncipe Daemon Targaryen estava procurando um lugarzinho para chamar de seu, um reino para chamar de seu, já que ele tinha sido chutado da linha de sucessão pelo Viserys e pela Rhaenyra, né, basicamente. Então ele resolve se aliar junto aí com o Corlys Velaryon para invadir os degraus e retomar essa região para o controle de Westeros. Não retomar, né, porque ela nunca foi do controle de Westeros, né, mas para eles dominarem a região. Então ele reuniu, né, um exército de mercenários, de aventureiros que só queriam brigar, de nobres que eram segundos filhos, então não podiam herdar nenhuma terra, então foram junto com o Daemon. Ele reuniu a galera, quem estava disponível para lutar, e foi para cima ali da tríade. E lá em 106 depois da conquista, enquanto o Lord Corlys Velaryon invadia com a sua frota marítima, o Daemon invadiu os degraus montados no seu dragão Caraxes, que era um dos dragões mais poderosos que os Targaryens tinham nessa época, e mesmo estando em menor número, eles infligiram várias derrotas ali para a tríade. Inclusive o Daemon mata, né, num combate singular, o almirante Krahas Dahar. E quando chega lá em 109 depois da conquista, o Daemon e o Lord Corlys Velaryon já tinham domínio de basicamente todas as ilhas ali dos degraus. Diz a história que eles só não tinham domínio de 2 ilhas, mas não deixa claro quantas ilhas tem, teria que contar lá pra ver no mapa. Mas eles tinham domínio de quase todas as ilhas, né? Então estavam bem colocados na região, com a frota Velaryon tendo total domínio ali das ilhas, né? Das navegações e das rotas que rolavam por lá. Tanto que o príncipe Daemon se declara rei dos degraus e ele é coroado pelo próprio Lord Corlys Velaryon. Que é importante ressaltar que até essa época os Velaryons e o Trono de Ferro estavam meio brigados, né? Então isso também foi importante para colocar os Velaryons mais próximos, especialmente do Daemon, mas dos Targaryens também. Toda essa empreitada aí do Daemon também era financiada pelo próprio Trono de Ferro, porque o rei Viserys achava que era bom que o Daemon tivesse uma distração que colocasse ele longe dos problemas ali da corte e que ele pudesse gastar energia ali com algo que fosse saudável para o reino, pelo menos. Lá, mais ou menos em 110 depois da conquista, a tríade faz um contra-ataque, enviando uma nova frota, né, para retomar os degraus, agora com o apoio de Dorne. Lembrando que nessa época Dorne ainda não era integrada aos 7 reinos, que na verdade eram só 6, né? Então Dorne não tinha sido conquistada ainda, então o príncipe de Dorne resolve apoiar a tríade aí contra o Daemon Targaryen. Mas a grande verdade é que nessa época o Daemon já estava meio enjoado aí de governar um reino tão pequeno quanto os degraus, então lá em 111 depois da conquista ele resolve voltar para a corte, justamente num evento que comemorava os 5 anos de casamento do Viserys I com a Alicent Hightower. Ele volta, né, nesse torneio que estava rolando, e como pedido de desculpas ele oferece a coroa dele de rei dos degraus pro Viserys, né, mostrando que ele estaria arrependido, que ele queria conciliação, mas na verdade ele também estava um pouco interessado nos rumores que já rolavam da treta entre os negros e os verdes, né, entre a Rhaenyra e a Alicent. Mas o Viserys aceita, vê, né, gosta do irmão dele, vê que ele poderia ter mudado, né, e resolve recolocar o Daemon aí na corte
corte e no conselho também. Mas o tempo não tinha amenizado aí a personalidade do Daemon, então logo que voltou ele já continuou ali se associando com a galera da patrulha da cidade, voltou a frequentar os bordéis, só que dessa vez ele passava muito tempo com a sua sobrinha, a Rhaenyra Targaryen, elogiando a beleza dela, contando as histórias sobre suas aventuras, dando presentes e fazendo piadas maldosas sobre a Alicent Hightower e os seus aliados verdes, né? E logo depois, mais ou menos uns 6 meses depois do retorno do Daemon, começou a surgir uns rumores de que ele teria tido relações com a Rhaenyra e até tirado a virgindade da princesa, o que fez com que o Viserys voltasse a se enfurecer muito. E a mão do rei da época, que era o Sir Lionel Strong, até sugeriu que o Daemon fosse executado como traidor. Porém, o Septão também disse que isso seria fratricídio, ou seja, seria um crime contra os deuses, o que fez com que o Viserys novamente expulsasse o Daemon da cidade, fazendo com que o Daemon voltasse ali para a região dos degraus, continuando a guerra contra a Tríade. Bom, lá em 115 depois da conquista, a Rhea Royce acaba falecendo, o que faz com que o Daemon vá para tentar pegar as terras dela e os rendimentos, coisa que é negada, porque a galera Royce sabia que eles não tinham um bom relacionamento e que o Daemon só estava de interesse ali mesmo. Sem ter muito para onde correr, ele acaba se envolvendo com a Laena Velaryon. E depois de matar o pretendente dela, que era o filho do Senhor do Mar de Bravos, ele consegue a bênção do Corlys Velaryon, né, o grande amigão dele da época, para se casar com ela e abandona os degraus indo para Pentos. É interessante comentar que 5 homens sucederam o Daemon como rei dos degraus e do Mar Estreito, até que a Tríade junto de Dorne conseguisse acabar com esse pequeno reino e retomasse o controle dos degraus para si. E enquanto muitos dizem que o Daemon se apaixonou pela Laena à primeira vista, outros falam só que eles estavam de olho no poder da casa Velaryon, né? Especialmente porque nessa época o Viserys já tinha tido outros 2 filhos homens, ou seja, o Daemon estava bem lá para trás da linha de sucessão, então ele estava mais interessado no poder. Ele permaneceu em Pentos até 116 depois da conquista, quando ele descobriu, né, que a esposa dele, a Laena, estava grávida, né, de 2 meninas, né, 2 meninas gêmeas, e ele enviou uma carta para o Viserys pedindo para ir para Porto Real para poder apresentar as filhas dele para o rei, né? Embora todo o pequeno conselho falasse pro Viserys não permitir que o Daemon voltasse, ele disse: calma galera, o Daemon agora é pai, então ele deve ter mudado. Eu falei no vídeo sobre os antecedentes da dança que o Viserys era um cara que só queria paz, ele só queria se dar bem com todo mundo. Então ele deixou o Daemon voltar, né? Um amor de irmão que ele tinha. Mas enfim, né, a gente bem sabe que o Daemon não tinha mudado. Mas de fato ele vai, né, ali pra região de Porto Real para apresentar a Baela e a Rhaena, que eram as 2 filhas dele. Mas, né, ele volta meio que a se envolver ali justamente com a Rhaenyra. Nessa época, a Rhaenyra, coincidentemente, estava casada também com o Velaryon, com o irmão da Laena, o Laenor, que eu detesto esses nomes tudo igual. E embora a Rhaenyra não se desse muito bem com a Alicent, por exemplo, ela adorava a Laena, tanto que elas voavam em dragão juntas, saíram por aí para passear, e a Rhaenyra até tinha conseguido a bênção do Viserys para prometer, né, os filhos dela, né, o Lucerys e o Jacaerys Velaryon, em casamento com a Baela e a Rhaena, né? Então parecia que as coisas estavam meio que se acertando entre eles. O problema é que em 120 depois da conquista, a Laena acaba falecendo no parto, tentando dar à luz a um menino que também morre, né, durante o processo. E pouco tempo depois, né, no mesmo ano, o Daemon aparece casado com a Rhaenyra. Isso porque o Laenor, né, o marido da Rhaenyra, também tinha morrido cerca de 6 meses antes. O casamento deles foi bem escondido, feito às pressas, e gerou muita polêmica, não por eles serem parentes, porque isso não importava para os Targaryens, mas pelo fato dos cônjuges deles terem morrido há pouco tempo, né? Então foi uma grande surpresa, tanto que eles esconderam isso até mesmo do Viserys. Inclusive, uma das fontes, né, da Dança dos Dragões é um bobo da corte chamado Cogumelo. E ele afirma que o Daemon tinha também mandado matar o Laenor justamente para ele poder casar com a Rhaenyra, né? Que foi tudo um plano dele. Mas a maior parte dos mestres não confia muito no Cogumelo, então ele era um cara mais polêmico. Como que é o nome do insider fofoqueiro que a gente tem? Léo Dias. O Cogumelo é o Léo Dias da Dança dos Dragões.
Bom, de qualquer jeito, o Daemon com a Rhaenyra se casaram e tiveram 2 filhos juntos, né? Que foi o Aegon, o jovem, né? Que recebeu esse nome justamente para afrontar a Alicent, que também tinha um filho chamado Aegon. E o Viserys, que nasceu em 122 depois da conquista. E apesar de poder dizer muitas coisas em relação ao temperamento do Daemon, ele foi um cara que apoiou muito a reivindicação da Rhaenyra ao Trono de Ferro. Tanto que quando os negros coroam a Rhaenyra, né, como rainha dos 7 reinos, é o próprio Daemon que coloca a coroa do Jaehaerys na cabeça dela e declara ela a rainha dos 7 reinos e ele próprio como protetor do território, né, porque ele não era bobo nem nada. Durante a Dança dos Dragões ele teve um papel bem importante, ele comandou muito das forças ali dos negros e junto do dragão dele, né, o Caraxes, ele conseguiu algumas vitórias importantes. Por exemplo, ele conquistou o castelo de Harrenhal só pousando com o Caraxes lá e falando, gente, se rendam. E o Sir Simon Strong se rendeu e ele dominou o castelo. Lembram daquela amante que ele tinha lá da Baixada das Pulgas, a Missária, que era meio feiticeira, meio espiã, meio mestre dos sussurros deles? Então, depois do Lucerys Velaryon, né, um dos filhos da Rhaenyra, ter sido morto pelo Aemond, lá numa treta que eu comentei no vídeo de antecedentes também, numa batalha que eles tiveram saindo de Ponta Tempestade, o Daemon jurou vingança, dizendo que seria sangue por sangue, e ele, através da Missária, contrata 2 assassinos, né, o Sangue e o Queijo, justamente para invadirem ali a Torre da Mão do Rei, lá em Porto Real, e matarem um dos filhos do Aegon II, né, ainda criança. Então, ele teve parte estratégica, também foi muito importante durante toda a treta. O Daemon também abandona ali Harrenhal quando ele descobre que o Aemond Targaryen e o Sir Criston Cole estavam reunindo o exército dos verdes para marchar contra ele. Então ele pega o dragão deles, né, desvia do inimigo e vai para Porto Real justamente para reconquistar a cidade junto com a Rhaenyra, né, deixando a Rhaenyra ali com a posse de Porto Real, que é um dos momentos mais marcantes ali de toda a Dança dos Dragões. Mas pro final de toda a treta, ali perto da época em que a cidade é tomada pela Fé dos Setes, que a Rhaenyra tem que fugir lá pra Pedra do Dragão, quando muita treta e muito sangue já tinha rolado, o Daemon descobre, né, que o Aemon, né, tava procurando por ele e queimando as terras fluviais para encontrar o Daemon. Então ele marca meio que um encontro dele na região do Lago do Olho de Deus, que, se eu não me engano, é onde dizem na série de Game of Thrones, que é onde o Rhaegar teria casado com a Lyanna Stark. Se eu não me engano, seria mais ou menos isso. E lá os dois se encontram junto com seus dragões e eles têm a batalha acima do Olho de Deus, que, na minha opinião, é a batalha mais legal de toda a Dança dos Dragões. Por quê? Porque tanto o Aemond quanto o Daemon eram guerreiros muito importantes para os seus lados da facção, né? O Daemon muito importante para os negros, o Aemond muito importante para os verdes. Os dois tinham dragões muito poderosos, né? O Aemond cavalgava, né? Era o cavaleiro do Vhagar, que era o dragão mais velho, né, e tecnicamente mais poderoso de que os Targaryens tinham na época, apesar do dragão do Daemon ser muito poderoso também e um pouco mais jovem, então mais ágil. Então os dois têm uma treta, eles brigam lá e diz que em determinado momento dessa treta, o dragão do Daemon se prende no dragão do Aemond e o Daemon pula do dragão para cima do Aemond, encrava a espada na cabeça dele e os dois caem para a terra, né? O corpo do Aemond é encontrado com a espada cravada na cabeça dele, bem no olho que ele tinha perdido muitos anos atrás, né, para um dos filhos ali da Rhaenyra. Ele é encontrado com o corpo dentro da lagoa, enquanto o corpo do Daemon basicamente se perde e ninguém nunca mais encontra ele. Tanto que muitos cantores fizeram lenda de que ele teria sobrevivido e teria abandonado, né, a treta, fugindo com uma das amantes que ele tinha ali na época. Enfim, o lema do Daemon, se ele vivesse nos dias de hoje, seria, como diria MC Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele foi um cara muito tretoso, com temperamento explosivo, que tentou trilhar um caminho que era só a opinião dele que importava. Fez o que queria, viveu do jeito que quis, morreu do jeito que esperava, provavelmente, lutando nos ares com seu dragão. E ele é um cara muito impactante ali na história de Westeros. Um dos filhos dele acaba sucedendo o trono, né, o Aegon III. Então ele acabou marcando bastante a história dos 7 reinos nesse período aí da Dança dos Dragões,
que foi o período mais trágico, provavelmente, da história aí dos Targaryen, né? Mas não tem como dizer que o Daemon não é um personagem extremamente interessante, extremamente marcante, e eu espero que na série ele seja muito respeitado aí pelos roteiristas. Eu acho que o ator que tá fazendo ele é um bom ator, vai conseguir empregar esse... Já tem essa cara de babaca, né? Então vai conseguir colocar no personagem esse espírito. E eu espero que dê certo, porque realmente é um personagem muito interessante, muito legal. Com um pouco de Jaime Lannister, só que ainda, sabe, mais poderoso que o Jaime, eu diria, sabe? Então, ele tem essa marra que o Jaime tem, mas ele é um cara ainda mais foda que o Jaime foi. Então, eu espero ver isso ali na série. Tenho muitas expectativas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação aí ao Daemon Targaryen. Deixem nos comentários se tem outro personagem desse período aí da história de Westeros, ou de outros períodos também que vocês querem saber. Esse vídeo tá muito longo e eu tentei fazer ele rápido, então eu tô sem fôlego porque eu não parava de falar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que esse mês vai ter muitos vídeos aí da Dança dos Dragões, das Crônicas de Gelo e Fogo como um todo, de GOT. Então podem se inscrever e deixar o seu like, que o agosto do dragão é real e vai ser muito bom. It's happening, é isso. E House of the Dragon tá chegando, gente. Expectativas estão, ó, altas. Mas é isso, obrigado por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então valeu, falou e até mais.